Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que horários vocês vão estar assistindo esse Conversando com a Casa do Evangelho. Eu sou a Débora Coiro, sou trabalhadora da Sociedade Espírita Casa do Evangelho, uma casa que existe há mais de 40 anos, dentro da Ilha dos Marinheiros, aqui em Porto Alegre. Fica o convite para que todos venham conhecê-la. E nós temos um trabalho de doutrina, de difusão doutrinária, que são as palestras, e também presenciais hoje em dia, e também esse Conversando com a Casa do Evangelho, que literalmente é uma conversa, não é uma palestra. É um tempo bem mais curto, são 15 a 20 minutos no máximo. E eu fui convidada a conversar com vocês sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, relembrando que o Evangelho é uma das obras básicas que nós consideramos dentro da doutrina espírita, codificada pelo Allan Kardec, não é criada pelo Allan Kardec, ela é codificada. Eu sempre gosto de lembrar isso. E a parte que me tocou conversar é os bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Na realidade, especificamente, mais bem-aventurados os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Então, antes de nós começarmos, eu convidaria todos a elevarem o pensamento, se conectarem aos seus mentores, guias, o nome que quiserem dar. Aos amigos desencarnados, de luz, a quem tenhamos afeto e que consideremos que nos guiam, que nos auxiliam, que estão numa outra esfera, preocupados conosco e com a nossa evolução. E que estejamos de coração aberto para ouvirmos essa conversa. Infelizmente ouvirmos, porque nós não podemos estar presencialmente conversando. Por isso eu reforço o convite de irem conhecer a Casa do Evangelho. E assim podemos conversar pessoalmente um pouquinho. Então o que a gente tem no Evangelho? Diz assim: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aonde que se tirou isso? Aonde que o Kardec tirou isso? Isso está lá na Bíblia, em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz uma visão, ele traz uma explicação dos Espíritos sobre determinadas partes da Bíblia. Né? Lembrando que um espírita é um cristão, ou seja, ele acredita em Cristo. Eu gosto sempre de trazer esses conceitos que fiquem bem claros. E é bom a gente relembrar. E aí dentro do Evangelho ele nos diz assim, dentro desse capítulo, que eu não vou ler, né, claro, que por essas máximas que tem dentro da Bíblia, essa que eu li do Mateus e algumas outras que é trazido nesse capítulo, Jesus fez da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Por conseguinte, ele condena a violência, condena a cólera e condena toda a expressão descortês que se possa usar em relação a um semelhante. Vamos começar pelo pacíficos. Eu gosto sempre de que saibamos o que nós estamos falando e o que nós estamos ouvindo. Porque muitas vezes nós ouvimos as mesmas frases, as mesmas máximas, e nós não paramos para pensar o que aquilo ali realmente quer dizer. O que quer dizer pacífico? O que quer dizer bem-aventurado? Por que Cristo deu tanta importância para os pacíficos? Para os seres que fossem pacíficos? E se nós lembrarmos, boa parte dos apóstolos não eram pacíficos, não, eles eram bem coléricos. Em algumas passagens se diz que Cristo, se a gente lê solta aquela passagem do templo em que ele xinga os vendedores, os vendilhões do templo, que se diz. Não parece que Cristo fosse pacífico.
se nós olharmos separadamente, isoladamente, fora do contexto que estava. Não, ele era pacífico, ele era brando, mas ele era firme. E por vezes se confunde o pacífico com alguém que não reage, com um passivo. Não é isso, na verdade. Eu fui para o dicionário. O dicionário nos traz assim, pacíficos é o plural de pacífico. Tem aí consenso de todos. É o mesmo que calmos, mansos, ordeiros, pacatos, sossegados e tranquilos. Alguns detalhes que eu recém comentei. Pacífico não é aquele que aceita tudo quieto. Esse, muitas vezes, pode estar beirando a conivência com um erro. E jamais o Cristo disse isso. Jamais Cristo disse que nós deveríamos ser coniventes com o erro. Deveríamos, sim, ter cuidado com a forma como nós buscamos a correção do erro. Quando ele diz no Evangelho que eu devo cuidar, eu devo cuidar a forma como eu vou falar sobre o erro de alguém. No sentido de que eu estou falando sobre aquilo para me exaltar, aí ele condena, ele diz que está errado, porque isso é vaidade, isso é orgulho. Eu estou falando sobre o erro do outro apenas para denegrir o outro, isso também não é o que é aceito pelo Cristo e muito menos foi o que foi pregado pelo Cristo. Agora, se eu estou falando sobre o erro do outro para a própria pessoa e na intenção de ajudá-lo a não errar mais ou até demonstrar que é um erro, que ele pode sim, por ignorância, estar fazendo uma atitude que ele não sabe que está errada. E não por uma maldade, não por uma intencionalidade de prejuízo a outra. E por vezes nós não nos damos por conta disso. E isso é para ser aplicado no dia a dia, na nossa vida cotidiana, na nossa vida familiar, na nossa vida de relação, na nossa vida profissional. É fácil? Não. Não é. Mas o Cristo nunca disse que ia ser fácil. Disse que era possível, mas não disse que era fácil. Disse que se nós quiséssemos, nós usássemos a nossa grande benefício, nossa grande dádiva, digamos assim, de Deus, que é o livre-arbítrio, de forma adequada, nós conseguiremos. Nunca disse que era fácil. E nunca disse, repito novamente, que nós devíamos ser aqueles que aceitam tudo, que dizem sim para tudo mesmo que esteja errado, porque devemos ser pacíficos, porque devemos ser mansos, porque devemos ser calmos. Não. Repito, Cristo foi categórico. Ser pacífico. Mas ele também, em outras passagens, diz que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. Sim, ele faz, como eu disse no início, vamos dizer, Débora, tu está te contradizendo, porque tu falou lá no início que ele fez da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência uma lei. Não estou me contradizendo. Sim, isso é uma lei. Isso é o que nós devemos buscar ter na nossa vida de relação. Segunda vez que eu falo sobre vida de relação. Porque o Evangelho, em todas as passagens, o próprio doutrina espírita, ela é uma doutrina relacional, no sentido de que é eu em relação aos outros, eu em relação a mim, eu em relação ao meu entorno. No sentido de mostrar que eu não sou o ser único, a top da galáxia, como eu digo, que só existo eu no mundo que importa. Não, eu tenho que me preocupar com o meu entorno, eu tenho que me preocupar comigo, como eu estou interagindo comigo, como eu estou interagindo com os meus semelhantes, como eu estou agindo com os meus afetos e com os meus desafetos.
Lembrando que nós estamos num planeta chamado escola e hospital. Ou seja, somos doentes e estudantes. Por isso, também temos que aprender a ser pacíficos. Por isso, também temos que aprender a ter moderação, a ter brandura, a ter paciência. E isso é engraçado até me ouvirem dizer, porque quem me conhece ou já ouviu algumas outras, ou conversa, ou palestras minhas, me dizer que eu sou uma ansiosa em recuperação. Só por hoje eu não vou ser ansiosa. Sim, é uma grande batalha, é um grande desafio eu ter paciência. O que é paciência? Senão a ciência da paz. Ciência da paz, o conhecimento da paz. E se a lei é a brandura e a moderação, o que é a condenação? Como diz, a violência, é o que está no próprio Evangelho, a cólera, as expressões descorteses em relação aos nossos semelhantes. E aí, sobre essa questão de violência, de cólera, eu assisti uma palestra do Haroldo Dutra, sempre antes de fazer eu conversando, uma palestra, eu ouço outros bem mais experientes, com maior conhecimento do que eu. E eu achei muito interessante quando ele fala sobre os pacíficos, justamente nessa passagem do Evangelho, que ele diz que um grande problema da violência é a ansiedade e o imediatismo. Quando ele falou ansiedade, né, vou prestar mais atenção. Ansiedade falou comigo. Falou de ansiedade, falou comigo. E aí ele diz que a violência é um ato de imediatismo. Eu nunca tinha pensado nesse sentido. E fez muito sentido. Porque todo ato de violência é algo que eu quero terminar com uma situação desagradável de uma forma rápida. Seja uma violência física, uma violência verbal, de todas as formas. Que eu possa exercer a violência em relação ao outro que eu considero mais fraco do que eu e que eu preciso resolver aquele problema naquele momento. Pensamos numa briga de trânsito, alguém está armado, deu uma discussão singela, de trânsito realmente, por vezes um cortou a frente do outro, está armado, sai do carro, pega a arma, dá um tiro, para ele terminou o problema. Ali começou o problema. Mas na hora não se dá por conta. Foi o calar a boca do outro através de um tiro. Quando eu perco a noção disso. E quantas vezes a gente vê isso acontecer? Infelizmente, ou sabe, ou tem alguém conhecido que passou por algo assim. E aí, quando que eu sou pacífico? Porque também vi uma outra frase muito interessante, tem uma música, inclusive, que diz: a paz começa em mim. E é muito interessante porque a paz começa em mim. Se eu não estiver em paz, eu não posso dar a paz para o outro. Eu não posso dar a paz para o meu entorno. Então, para não me alongar muito, que está quase chegando o fim do nosso tempo do Conversando com a Casa do Evangelho, ficam duas provocações. Quando eu estou em paz, o que eu faço para estar em paz? Com quem eu me importo em estar em paz? Que paremos e pensemos nessas três questões. Quando que eu estou em paz? O que eu faço para estar em paz? O que eu procuro fazer de bom para mim mesmo para que eu esteja em paz? E com quem eu me importo em estar em paz? Com quem eu tento dividir a paz que eu consigo alcançar? Repito uma frase que eu falei no meio. É fácil? Não. Não é fácil. Mas é possível. E com certeza, além de possível, vai trazer um ganho
para minha evolução, vai trazer um ganho para o meu estado espiritual, para o meu estado emocional e, pasme, para o meu estado físico. Porque quando eu tenho uma crise de irritação, de raiva, que é normal o ser humano ter, não temos que negar as nossas raivas, não temos que negar as nossas irritações, temos que saber controlá-las e lidar com elas. Eu consigo, com uma crise dessas, alterar todo o meu estado físico. Circulação, coração acelera, fico vermelha, muda a minha circulação, muda meu estado emocional, muda a minha digestão. E quem é responsável por isso? Os outros que me irritaram, que me tiraram do sério? Não. Eu que permiti que isso acontecesse comigo. Eu tenho que aprender a selecionar quais são as emoções, quais são os sentimentos, quais são as reações que efetivamente eu quero ter. Eu sou responsável única e exclusivamente pelas minhas reações, não pelas dos outros. Fica o convite para pensarmos sobre essas 3 questões e fica o convite para sermos pacíficos dentro, cada um de nós, das nossas limitações. E assim, mais uma vez, eu peço que elevemos o nosso pensamento ao alto, aos nossos guias, aos nossos mentores, os diretores espirituais desses trabalhos de difusão doutrinária, os mentores da Casa do Evangelho, e agradecemos esses momentos de aprendizado, de trabalho, e ficando novamente o convite para que venham conhecer a Casa do Evangelho. E, em especial, o agradecimento pela paciência, pela moderação que vocês tiveram em assistir esse Conversando com a Casa do Evangelho. E assim eu me despeço de vocês com um grande abraço virtual. E até a próxima.